Vocês agora podem estar se perguntando por que a gente está falando tanto dos colchetes de Poisson e por que eles são importantes. Eles seguem essa álgebra que a gente explorou um pouco, mas eles aparecem muito naturalmente quando a gente está falando de transformações canônicas infinitesimais. O que é isso? Então, transformações canônicas infinitesimais. Qual que é a ideia? A gente vai supor uma transformação de coordenadas que ela vai ser uma transformação pequena. Então, minhas novas coordenadas Q grande e P grande, elas vão ser as coordenadas antigas, o Qzinho e o Pzinho, mais uma pequena variação, que eu vou chamar aqui de delta Qzinho e delta Pzinho. Esses delta Qzinho e delta Pzinho podem ser funções tanto de Q quanto de P e do tempo também, no caso das coordenadas originais, né? Eu vou até escrever aqui do lado, delta QI é uma função de Qzinho I, Pzinho I e do tempo. E esse I não é o mesmo I, né? Eu vou botar J, que pode ser função de todas as outras coordenadas. E a mesma coisa para o ΔPI. Então, a gente tem que olhar para a função geradora dessa transformação. E aí, se vocês bem lembrarem, ou se não lembrarem, vocês podem olhar o meu vídeo anterior, que é um dos primeiros vídeos sobre funções geradoras. Eu vou olhar para a função geradora do primeiro tipo dessa transformação. E qual é a equação que caracteriza a função geradora? É essa aqui, ó. A gente tem a diferencial da função geradora. Vou trocar de cor. Essa aqui é a diferencial da função geradora. Quando o primeiro tipo, vou botar um 1 aqui embaixo. É igual a momento antigo vezes variação da coordenada antiga, infinitesimal, menos momento novo vezes a variação infinitesimal da coordenada nova, mais o Hamiltoniano menos o Hamiltoniano, vezes a diferencial do tempo. Ok. Só que agora a gente sabe quem são as novas... novo momento, a nova coordenada. E a gente pode substituir eles aqui nessa expressão. Então, a gente tem esse produto Pzão I vezes Dqzão I. Isso aqui é a mesma coisa que Pzinho I mais delta Pzinho I vezes a diferencial de Qzinho I mais a diferencial da delta de Qzinho I. Só que como essas transformações são muito pequenas, a gente quer olhar para transformações infinitesimais, a gente vai ter um produto aqui, ΔPi vezes a diferencial de ΔQi. Isso é um termo quadrático, né? Em coisas muito pequenas, então a gente vai jogar esse termo fora. Então, esse cara aqui vai ser Pzinho I vezes Dqzinho I, mais ΔPi vezes Dqzinho I, mais o Pi vezes o D do ΔQzinho, Pi D delta Qzinho, e o outro termo que teria, o termo quadrático, eu vou jogar fora. Essa é a diferença se a gente está olhando para uma transformação infinitesimal. E aí, se a gente substitui na função geradora do primeiro tipo, a gente vê que esse termo aqui, Pzinho I, Dqzinho I, vai cancelar com esse termo aqui. Porque aqui tem o sinal de menos, né, do Pzão, Dqzão.
Então, a gente só vai ter esse termo aqui, menos delta PI dQI. Esse outro termo aqui, menos PI, vezes a diferencial de delta QI, mais a subtração das hamiltonianas, vezes a diferencial de tempo. Ótimo. Só que agora, eu quero trabalhar só em termos de coordenadas antigas. Eu quero uma função que eu tomando diferencial, eu tenho o dQi e o dPi. Só que aqui eu tenho a diferencial da delta de QI. Para assumir com isso, eu vou inventar uma nova função, que eu vou chamar de g. E g vai ser quem? F1 mais PI vezes delta QI. Então, se a gente toma a diferencial de g, a gente vai ter a diferencial de F1 mais delta QI vezes dPi mais PI vezes a diferencial de delta QI. Então, quando a gente soma, aqui vai ter um dF1 mais PI vezes a diferencial de delta QI. Esses termos aqui vão se cancelar. Esse aqui com esse aqui. E quando a gente substitui o dF1 na expressão da diferencial de g, a gente vai obter o seguinte. Os termos vão cancelar, a gente tem delta QI vezes dPi menos delta PI vezes dQi mais K menos H vezes dt. Nessa expressão, a gente já pode tirar como conclusão que a derivada parcial dessa nossa função g, que eu vou chamar agora de função geradora, por mais que não seja uma função geradora, já que ela é função dos antigos posição e momento, e toda função geradora ela mistura algo antigo com algo novo, né? Essa função aqui, ela não faz isso. Mas, bom, a derivada parcial da função geradora com relação a PI é delta QI, e a derivada dessa função geradora com relação a QI é igual a menos delta PI, como dá para ver da equação acima. Então, a gente pode concluir que essa função, a função g, ela tem que ser algo pequenininho também, porque a derivada dela é algo pequeno. É um delta P, um delta Q. Então, a gente vai dizer que a nossa função geradora ela é um parâmetro infinitesimal, normalmente se usa a letra epsilon, vezes algo que tem um tamanho normal, um g. G sendo função de Qzinho i, Pzinho i do tempo, pode ser do tempo também. E esse epsilon aqui, muito pequeno. Então, a gente pode escrever delta QI é igual a epsilon vezes derivada de g com relação a PI, e delta PI é igual a menos epsilon vezes a derivada de g com relação a QI. Pode parecer meio aleatório essas equações, só que existe um jeito bonito que dá para escrever elas usando os colchetes de Poisson.
que é delta QI, é epsilon vezes o colchete de Poisson de QI com G, que seria a função geradora sem esse parâmetro infinitesimal, né? Eu vou chamar agora o Gzinho de função geradora. Estou chamando tudo de função geradora, mas enfim. Da mesma maneira, o ΔPi é epsilon vezes o colchete de Poisson de Pi com essa função geradora. E eu vou mostrar que isso é verdade abrindo a definição do colchete de Poisson. A gente tem esse primeiro aqui, para o ΔQi. Ele vale epsilon vezes dqzinho i dqzinho j vezes derivada de g com relação a pj menos a derivada de g com relação a qj vezes a derivada de qzinho i com relação a pj. E aí, a derivada de qzinho i com relação a pj, a derivada parcial é zero. Então, esse cara aqui é zero e esse primeiro termo cancela. Por outro lado, a derivada de qzinho i com relação a qzinho j é a delta de j. Então, a gente tem o termo epsilon, delta ij, vezes a derivada de g com relação a pj. E aí, se a gente contrai a delta aqui, isso aqui é a mesma coisa que epsilon vezes a derivada de g com relação a pi, que é justamente o que a gente tinha antes. Então, a gente pode escrever as variações em termos da função geradora dessa maneira, com os colchetes de Poisson. Que aí vocês podem falar, tá, mas isso é muito restrito. A forma anterior era muito mais simples, escrever dg dpi, do que escrever como um colchete de Poisson. E é verdade. Mas a gente pode olhar para alguma função genérica. Uma função u de q, p e t. Essa função poderia ser energia, por exemplo, poderia ser um momento angular, poderia ser qualquer coisa. E aí, essa minha função ela vai mudar quando eu faço a transformação. Ela vai para um uzinho de quem? De QI mais delta QI, de PI mais delta PI, e do tempo. Só que essas transformações são infinitesimais, então a gente pode expandir em série de Taylor em primeira ordem esse U. Então, esse cara aqui vai ser U de QI, PI e T, que é o original, U de QPT, mais a derivada parcial de U com relação a QI vezes delta QI, mais a derivada parcial de U com relação a PI vezes delta PI. Nota sempre que eu estou usando notação de Einstein aqui. Então, a soma aqui tem du dqi vezes delta QI. Aqui tem uma soma implícita em I. Em cima, quando eu escrevi a função geradora dessa maneira, também tem soma de Einstein aqui. Porque o índice I está repetido. Bom, substituindo delta QI e delta PI em termos da função geradora, aqui está errado. Esse G era para ser minúsculo. Pronto, agora sim. Substituindo, a gente tem aqui delta QI, que vale epsilon vezes a derivada de G com relação a P. E o delta PI
vale menos epsilon, derivada de g, com relação a q. Então, a gente vai ter o nosso u trocado, vai ser o u original, mais du dqi vezes dg dpi vezes epsilon, que vai aparecer um menos, botar o epsilon logo em evidência, vezes du dpi, que multiplica dg dqi. Então, vamos vocês para daqui, ó, du dq vezes dg dp menos du dp vezes dg dq. Isso é o colchete de Poisson de u com g. Tudo isso multiplicando epsilon. Então, de maneira genérica, a gente poderia pegar uma transformação infinitesimal e calcular a variação de qualquer função das nossas coordenadas como sendo esse parâmetro infinitesimal de transformação vezes o colchete de Poisson dessa grandeza com o gerador dessa transformação. E é aqui que surge a real importância do colchete de Poisson para todas as contas que a gente vai fazer.